e a gente vai pela nossa mente, porque eu não digo que o ser humano, ele é um perfeito imperfeito, porque nós somos perfeitos. A gente é perfeito em criação, em semelhança do Senhor. Então, eu acredito que nós somos perfeitos e que a gente tem que, sim, seguir o nosso coração, o que está ali. Às vezes, a gente muito... O ser humano, a gente vai muito pelos que as pessoas falam, ou por algo que a gente está vendo num momento talvez de raiva, num momento talvez de mágoa. Então, isso pode fazer a gente enxergar coisas que não existem, momentos que não existem. Isso vai alimentando cada vez o ruim, cada vez algo pior, né? Então, isso não é saudável. É a mesma coisa quando a gente fala sobre... religiosidade e sobre espiritualidade. Nós não somos, talvez, pessoas religiosas, porque às vezes você tem que seguir, viver dentro de uma doutrina, de algum mandamento, e quando a gente é espiritualizado, a gente está além de tudo isso. Além de religião, além de qualquer coisa terrena. Porque o corpo, ele é só uma carcaça. Então, a gente está aqui na Terra por passagem, que a gente precisa alimentar o espírito. Então, o perdão é algo muito importante. A gente confiar na nossa intuição, que eu digo que não é a nossa intuição, que é o nosso coração, é muito importante. Então, são coisas que aqui fala bastante, né? Que é o próximo capítulo também que a gente vai entrar, que é sobre o medo. O que é o medo, né? O medo talvez pode ser, é porque não tenho fé. Não é questão de não ter fé. É questão de como a sua fé está alimentada naquilo que você faz. Então, isso é muito importante. Tem mais alguém que queira entrar aqui, gente? Vocês querem falar da cura como liberação do medo? Você está lendo aí? Ou... Você fala? Tô com o livro aqui. Nossa ênfase está agora na cura. O milagre é o meio, a expiação é o princípio e a cura é o resultado. Falar de um milagre de cura... De novo, tá? Nossa ênfase está agora na cura. O milagre é o meio, a expiação é o princípio e a cura é o resultado. Falar de um milagre de cura é combinar duas ordens de realidade de maneira imprópria. A cura não é um milagre. A expiação ou milagre final é um remédio e qualquer tipo de cura é um resultado. O tipo de erro a qual é aplicada a expiação irrelevante, toda cura é essencialmente liberação do medo. Para empreender isto, não podes estar amedrontado. Não compreendes a cura devido ao teu próprio medo. E aí, gente? Eu acho um exemplo disso, eu vou falar sobre o corpo físico, tá? Todo mundo, quando está passando por algum processo difícil, de doença que acomete o corpo físico, a minha mãe, ela teve câncer, né, durante o hospital, e eu convivi bastante no hospital. E eu vi que muito da cura, ela vinha através da pessoa acreditar. Então, você recebia um diagnóstico lá, você está com tal problema de saúde, você está passando por tal situação. Quando a pessoa ela acredita naquilo, a mente dela faz ela acreditar, pensar no positivo, ela acreditar que ela vai ter a cura, isso é 90% do tratamento, do momento. Porque quando a gente não acredita, a gente desanima, a nossa mente nos alimenta de sentimentos ruins, de negatividade, a gente não vai, as coisas não fluem. Porque como a gente vai acreditar na fé, no amor de Deus por nós, no milagre, se a gente não confia, se a gente não acredita naquilo? Então, basicamente, é você acreditar. Então, eu já vi muitas situações, muitas pessoas... Oi, gente. Olá, Olá. Tudo bem? Você tá? Tudo bem, Tá escutando você? barulho aí? A gente tá no posto. Então dá um microfone até ela terminar e a gente vai falar. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Então, aqui, quando
fala que tu não podes estar amedrontado, é isso. Quando eu confio, eu não posso falar uma coisa da boca para fora, eu não posso falar em cura, eu não posso falar no amor de Deus por mim se eu não acredito naquilo. Então, basicamente, a gente precisa acreditar, a gente precisa confiar primeiro. Quando eu li isso aqui de cara, já vi que o milagre, a cura fala muito da cura física mesmo, que é o resultado de você acreditar, de você não ter medo, de você ter a confiança no Espírito Santo, porque a partir dali, Deus vai poder fazer um milagre na tua vida. Então, basicamente, a gente sim é responsável por acreditar e confiar. Então, porque às vezes fala, as coisas deram certo, você teve sorte. Não, é Deus. Então, quando Deus está na frente, quando a gente dá confiança para Ele, as coisas fluem, a cura vem, o milagre acontece. Eu concordo com ela, mas eu quero complementar uma coisa. Eu entendo que essa parte fala que a cura não é um milagre. A cura é uma obediência a uma ordem que nós damos mentalmente e verbalmente quando a gente está livre do medo. O único milagre que ele está tratando, que é existente aqui, é a morte e a ressurreição de Jesus, que é a expiação dos pecados. Então, basicamente, o que ele está querendo dizer é que literalmente assim, a gente acha que, por exemplo, curar uma doença é um milagre muito grande quando a gente está muito conectado com a carne. Muitas pessoas se assustam, tanto que você vai num lugar que tem maravilhas, cego que enxerga, coisa surdo escutando, coisas que eu já presenciei, né, ao vivo, que eu tô falando, vendo assim, ó, não foi nem gente fingindo. E aí lá na Bíblia tem muito isso acontecendo, as pessoas ficam, meu Deus, isso é um milagre. Aí ele está dizendo aqui que isso não é um milagre. E que se você comparar a cura diante da expiação que foi a morte e a ressurreição de Jesus, a cura é praticamente insignificante. E que para que você tenha acesso à cura, você literalmente tem que se livrar do medo. E aí eu lembro de um versículo que está lá acho que é em João, sei lá, qual que é o trem lá que tá. O versículo fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E aí ele alinha com isso daqui, porque o verdadeiro amor, quando a Bíblia fala, é de Jesus Cristo. Então, literalmente, ele está querendo dizer assim, para você não ficar maravilhado demais com o sobrenatural, mas você ficar maravilhado sempre com a expiação e com a cura de Jesus. E aí você chamou outra moça, eu vou deixar ela falar primeiro, depois quando acabar eu quero falar só um negócio sobre Jó, que eu lembrei aqui, aí, mas deixa as pessoas falar. Então tá. Jó, como a gente tá falando de medo, eu acho importante, antes da gente falar, complementar da cura, a gente entender o medo. Jó, não sei se a galera conhece a história, mas vou dar um resumo, porque para mim os comentários tá tudo travado do que eu só tô enxergando vocês se mexendo. Então eu vou falar aqui. Jó era um servo de Deus lá, para quem não sabe, vou resumir rapidinho. Ele era um servo de Deus, que era muito temente a Deus, e Satanás chegou e falou assim, Deus, eu quero tentar Jó, porque ele não te ama o suficiente. E aí Jó era amado, né? Aí Deus pegou e falou assim, pode, só não toca na vida dele. Aí Jó pegou, perdeu tudo. Filho, casa, menino, ficou com a mulher. Aí disse que ele ficou com lepra, que ele se coçava com os cacos de vidro. E a mulher falava assim, amaldiçoa seu Deus e morre. E ele, não, vou continuar fiel a Deus. Aí no resumo da história, lá no final ele recebeu em dobro tudo que ele tinha. Que naquela época dinheiro não era o que valia. Era bezerro, vaca, era boi. E aí essa que era a riqueza dele. E aí Deus restituiu em dobro tudo que ele tinha. Aí Jó, quando ele está sofrendo, ele fala assim, ó, aquilo que eu temia me sobreveio. E ali eu enxerguei uma chave gigantesca. Que toda vez que você tem medo de alguma coisa, você está atraindo aquilo para sua vida. E do mesmo modo, toda vez que você tem fé em alguma coisa, você está atraindo. Então, basicamente, só para poder compreender o medo é algo que não tem poder. E que você dá poder para ele, que da mesma forma você pode expulsar. E aí, quando você tira o medo, a cura de todas as outras coisas que você tem, velho. Era só para complementar aí o que a Jana falou, que ela falou bonitamente aí. Então, tá bom. Eu acho que eu vou falar o 2 e o 3 e a gente dá. Aí a gente dá o 2, o 3 e o 4 e a gente discute mais uma vez. Discute não, a gente fala. Vamos lá. Dialoga. Número 2, da cura como liberação do medo.
Um passo importante no plano da expiação é desfazer o erro em todos os níveis. A doença ou a mentalidade que não está certa é o resultado da confusão de níveis, porque sempre acarreta a crença que o que está fora de lugar em um nível pode afetar de maneira diversa um outro. Nós nos referimos aos milagres como um meio de corrigir a confusão de níveis, pois todos os equívocos têm que ser corrigidos no nível em que ocorrem. Só a mente é capaz de errar. O corpo pode agir de forma errada, apenas quando está respondendo a um pensamento equivocado. O corpo não pode criar, e a crença que possa, um erro fundamental, produz todos os sintomas físicos. A enfermidade física representa uma crença na mágica. Toda distorção que deu origem à mágica baseia-se na crença segundo a qual existe uma capacidade criativa na matéria que a mente não pode controlar. Esse erro pode tomar duas formas. Pode-se acreditar que a mente pode criar de forma equivocada no corpo, ou que o corpo pode criar de forma equivocada na mente. Quando fica compreendido que a mente é o único nível de criação, não pode criar além de si mesma, nenhum desses dois tipos de confusão precisa ocorrer. Vou lá para o terceiro. Só a mente pode criar porque o espírito já foi criado e o corpo é um instrumento de aprendizado para a mente. O instrumento de aprendizado não são lições de si mesmo. Seu propósito é meramente facilitar o aprendizado. O pior que um uso faltoso de um instrumento de aprendizado pode fazer é falhar em facilitar o aprendizado. Ele não tem nenhum poder em si mesmo para introduzir erros fatuais no aprendizado. O corpo, se compreendido de forma adequada, compartilha da invulnerabilidade da expiação no que se refere às defesas dos dois gumes. Isso não se dá porque o corpo seja um milagre, mas porque não está inerente, aberto à interpretação equivocada. O corpo é meramente parte da tua experiência no mundo físico. As capacidades do corpo podem ser, e com frequência são, supervalorizadas. Todavia, é quase impossível negar sua existência nesse mundo. Aqueles que o fazem estão engajando-se em uma forma de negação particularmente indigna. Aqui o termo indigna subentende apenas que não é necessário proteger a mente, negando que não é mental. Se alguém nega esse aspecto desafortunado do poder da mente, esse alguém está também negando o próprio poder. Vamos lá para o quarto. Todos os meios materiais que aceitas como remédio para enfermidades corporais são reafirmações de princípios mágicos. Esse é o primeiro passo para se acreditar que o corpo faz as suas próprias enfermidades. O segundo passo equivocado é tentar curá-lo através de agentes não criativos. Contudo, não decorre daí o uso de tais agentes com propósito corretivo, seja mau. Às vezes, a enfermidade tem um controle que é suficiente forte sobre a mente para tornar a pessoa temporariamente inacessível à expiação. Nesse caso, pode ser sábio usar uma abordagem de transigência para com a mente e o corpo, na qual, por algum tempo, se acredita que a cura venha de alguma coisa de fora. Isso é assim porque a última coisa que são prematuramente expostas a um milagre podem ser precipitadas ao pânico. Eita, não acabou agora. É provável Voltou. que isso ocorra quando a percepção invertida induziu a crença em que milagres são assustadores. Vamos lá, número 5. Eu vou encerrar isso aqui. O valor da expiação não está na maneira na qual ela é expressa. De fato, se é usada de forma verdadeira, inevitavelmente vai ser expressado do modo que for mais útil para quem recebe, seja ele qual for. Isso significa que um milagre, para atingir a sua plena eficácia, tem que ser expressado em uma linguagem que aquele que recebe possa compreender sem medo. Isso não significa necessariamente que esse é o mais elevado nível de comunicação do qual ele é capaz. Significa, contudo, que é o nível mais alto de comunicação do qual ele é capaz agora.
Todo o objetivo do milagre é elevar o nível da comunicação e não descê-lo por aumentar o medo. Quer falar primeiro? Pode falar, Jana. Se você quiser complementar aí, pode falar. Tá, vamos lá. O que eu entendi dessa parte é aquilo que também tinha falado, do físico, né? E tem a parte aqui que fala que muitas doenças vêm também, né, de dentro da gente, no que diz respeito, por exemplo, a gente guarda, às vezes, mágoa, a gente guarda rancor, a gente guarda sentimentos ruins que a gente não consegue perdoar. Então, aquilo pode trazer para nós também problemas físicos, né? Consequências físicas para o corpo também. E o que diz respeito quando fala o corpo da cura, é aquilo que eu falei anteriormente, né? Que diz muito de a gente acreditar, de a gente confiar, porque a gente precisa ter a fé, ter o Espírito Santo para a gente poder estar com o corpo aberto para receber o milagre. Então, para mim, fica claro essas duas coisas. Eu entendo aqui, além disso, né, que eu acredito que a gente falou um pouquinho disso lá no início. Eu citei a Aloysio Rey, né? Aí tem uma parte que ela fala assim, que aqui e também está afirmando que até o remédio que você toma é porque você acreditou que ele te cura, e não porque o efeito do remédio em si funciona. E aí aqui nesse trecho do livro ele está falando assim, que às vezes tem pessoas que elas não têm fé suficiente para acreditar que apenas a oração dela ou de um terceiro é capaz de curar. E aí vem um remédio. Daí o remédio ela acredita que cura. Aí por isso que tem aquelas pesquisas científicas de efeito placebo e tudo mais. Que aí a ciência, por mais que ela faça pesquisas com efeito placebo, que é você beber um copo d'água achando que está bebendo remédio e se curar, a explicação literalmente é espiritual. É você conseguir entender que aí está ali na sua fé, né? Depois que você tirou todo o seu medo ali de dentro de você. E aí, além disso também, tem aqui, cadê? Tem uma outra parte que ele fala, eu vou só falar um ponto para o pessoal da live, porque talvez eu não consigo, como eu falei, não tá aparecendo comentário para mim. Mas a primeira vez que eu li isso aqui, eu fiquei doidinha, falando, meu Deus, o que é isso? O criativo não precisa aprender nada. Aí eu fiquei doido com isso aqui, eu falei, como assim? Mas não é o criativo de criatividade, é criativo de quem cria. É que quando você acredita em algo, você começa... Olha, quando você acredita no Espírito Santo, você começa a despertar a sua capacidade de criação através da fala e da crença. E não de criatividade no sentido artístico da coisa, viu, gente? Porque quando eu li, eu fiquei, que é isso? Os criativos são os superpoderes? Não, é porque quando você descobriu o poder que há dentro de você, você começa a criar as coisas. Você pode ver, ó, quanto mais conectado com o Espírito Santo você for, mais você vai falar as coisas e elas vão acontecer. Mas você vai pensar nas coisas e elas vão ser atraídas para sua vida. Porque você está tão cheio do Espírito Santo que se torna uma coisa natural na sua rotina, no seu dia a dia, o milagre acontecer. Tudo bem? Oiê! Tudo bem, graças a Tudo Deus. com você. Tá acompanhando o Brian? Tô. Então vamos lá. Pode continuar, Ariadne. Ah, tá. Então, não, eu tava já quase finalizando. E aí, por fim, uma parte aqui também importante que eu entendo é que ele fala que nós, na hora que precisamos... tem o versículo lá que fala, meu Deus, fiz-me de louco para falar com os loucos, fiz-me de são para falar com os sãos. Eu uso muito isso, às vezes, na hora de conversar com o pessoal, porque, por exemplo, quando a gente vai conversar com alguém mais simples, tem pessoas que gostam de falar de uma maneira muito robusta e não se conectam uns com os outros. E aí você não consegue fazer com que a palavra de Deus atinja a finalidade dela. Então, é pra gente ter humildade no sentido assim, você não vai demonstrar que você sabe muito se você falar muito complexo. Você vai demonstrar que você sabe muito se você fizer com que o outro te entenda. Então, às vezes é melhor você falar de um jeito bobo, mas que os outros entendam, do que você falar muito bonito e ninguém se conectar com nada e falar, caramba, que pessoa inteligente, mas não entendi nada do que falou. E aí você literalmente saber se conectar, porque senão você vai fazer com que as pessoas fiquem com medo do que você está falando. Por isso que ele fala aqui, ó, todo o objetivo do milagre é elevar o nível da comunicação. Elevar o nível da comunicação não significa falar mais difícil. Elevar o nível da comunicação é elevar o nível de compreensão do outro. E aí, se você tentar elevar a forma humana, você vai falar tão difícil que o outro vai ficar com medo. Vai falar, não, esse trem não é pra mim, não. Vou nem estudar, mas eu vou embora porque ficou mais difícil.
E aí, quando você fala simples, você se conecta com o povo, você se conecta com qualquer um. E do mesmo modo, você precisa ser um soldado flexível. Se você sentar no meio lá de juízes, de governadores, você também precisa estar treinado para você conseguir se comunicar com eles, porque eles também, embora no mundo humano tenham uma certa autoridade, eles também precisam dos milagres para sobreviver. Então, se for preciso falar mais difícil, vamos dizer assim, para se comunicar com quem na Terra, pelo menos, tem mais autoridade, talvez não no céu, porque o reino espiritual é totalmente inverso da Terra, né? Aí, quem for famoso lá no céu, às vezes tem que saber também falar com quem tá ali falando mais complexo. Não sei se deu para me entender, mas é isso aí que eu entendi aqui. Isso fala muito também sobre a gente, quando a gente fala assim, acho que no começo, logo no primeiro capítulo, lá no Space mesmo, a Mayara falou até de uma coisa assim, que todos nós somos iguais, né? Perante a gente está falando do espírito, a gente não está falando da matéria, então todos nós somos iguais, então a gente tem que ter essa conexão de filho do mesmo pai, né? Então a gente consegue se conectar através do olhar, através da energia. Então a gente sente, e tem uma coisa muito importante, quando a gente está nesse processo de evolução, que é uma evolução espiritual e um aprendizado. Eu tinha esse livro há bastante tempo e eu não tinha lido porque eu não entendia, porque às vezes é termos, é igual a Ari estava falando agora, é termos às vezes mais difícil, e às vezes quando a gente começa a ler e a gente vai ler com o coração, com o espírito, a gente começa a entender que talvez é mais simples do que a gente imaginava, e quando a gente consegue discutir com outras pessoas, a gente vê pontos de vista diferentes, a gente fala, poxa, talvez eu não entendi por esse lado, eu entendi por esse que você está vendo. Lendo vocês, por quê? Sim, porque isso é legal do bacana. Zambacho, né? E o que é mais legal dele é porque ele é literalmente, o nome dele é um curso, porque ele é literalmente um curso. Então a gente vai passar por várias partes desse processo e a gente vai ver coisas que aqui talvez... que aqui Vocês agora viram que não tem tá livro de exercícios? Sim, Tem um livro de sim. exercícios. Não, eu vejo o livro de exercício, eu também acompanho alguns canais, algumas coisas no YouTube, que em relação a várias teses, né, resenhas de interpretação, eu falo, mas eu não tinha visto desse jeito, e é assim, e é diferente do que eu tinha visto. Então isso que é legal, porque assim, eu acho que a Ari estuda, né, teologia, se eu não me engano, eu tinha ouvido falar alguma coisa. Mas foi o que eu expliquei até numa live que eu comecei a estudar teologia em janeiro desse ano, só porque eu queria entender mais cientificamente várias coisas, mas eu realmente comecei a entender mais sobre Deus foi com o convívio. Eu não sei te explicar, não foi nada a ver com teologia, porque senão as pessoas podem até achar que é fazer teologia para entender. É isso que é o mais bonito, que é o legal, porque assim, quando a gente fala de Deus, fica muito, muito complexo, porque eu não tô falando aqui de religião, gente, enfim, como a Mayara disse, eu tenho as minhas crenças, do que eu acredito e ninguém é obrigado a acreditar, só que assim, a gente vive num mundo onde assim, as pessoas, ou você é religioso e você segue as religiões, você vive em santidade, ou você não é. E eu não consigo me encaixar nesses meios termos. Porque eu acredito que tem uma terceira via onde a gente pode caminhar. Tá me ouvindo? Não, ali esteja Voltou. oscilando, mas tá voltando. Eu acredito que exista uma terceira via onde a gente pode caminhar e muita coisa fica complexa pra gente, porque quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente vai estudar a palavra e você fala, meu Deus, aí você começa a se culpar e você se olhar e falar assim, será que eu sou errado? Será que eu vivo tudo em pecado? Ao mesmo tempo, você tem que se olhar e fazer sua autoanálise de saber o ser humano que você é, a pessoa que você é, o que você tem pro mundo, o que você tem dentro de você de melhor. E não permitir que as coisas externas ou que talvez as pessoas falem ou pensem, ou que até a sociedade impõe sobre o que você tem que ser. A gente não tem que ser, você não é obrigado, porque, por exemplo, você é da religião X, você não pode concordar com algo que tenha na Y, que você não se encaixa. Não, acho que a gente, o ser humano, cada um tem sua individualidade e cada um é formado de crenças daquilo que compõe ele, daquilo que acredita, daquilo que é o caminho. E eu acho que o caminho, quando a gente fala do Espírito Santo, de estar guiado
quando o Espírito Santo é reto na nossa vida, é quando ele coloca dentro do nosso coração a nossa verdade, a gente seguir, a gente se olhar no espelho quando a gente acorda, a gente olhar e falar, meu Deus, obrigada, agradecer, eu tô aqui, eu sou essa pessoa, e ter orgulho de quem você é. Porque quando você dá pro outro essa força dele dar o direcionamento da tua vida sobre o que você é, o que você não é, e às vezes você duvidar de você, duvidar da sua sanidade, duvidar da sua fé, eu acho que a gente nunca deve permitir que ninguém duvide da nossa fé. Nossa, na verdade, Da nossa fé, do que a gente acredita. Não é porque... Sim, não é porque você não pode, por exemplo, estar todo domingo na igreja, por às vezes questão de trabalho. Eu trabalho aos domingos, às vezes eu não posso estar ali na igreja que você... E muitas vezes eu me culpei por isso. Será que eu tenho menos fé? Não, a nossa fé, quem a gente é nas nossas atitudes, é como a gente trata o próximo, é como a gente trata o nosso semelhante, é como a gente honra nossos pais e as nossas famílias, como a gente honra as nossos amigos, como a gente acredita. O evangelho o tempo todo. E, se possível, fale. Para mim, isso ali se conecta muito com Paulo, que ele fala o seguinte, que nós temos que ser cartas vivas de Cristo. Que é quando a gente, através da nossa conduta, a gente resplandece o amor de Deus de uma forma tão esplêndida que a gente não precisa ficar falando. As pessoas só vão olhar para nós, elas vão ver Jesus. E aí, como eu tô... Você perguntou ali, você faz teologia. Eu fiz mesmo porque eu queria aprofundar. Porque eu acredito, assim como o livro aqui ensinou, ele falou que nós temos fases. Às vezes você vai passando por fases e você sente a necessidade de se aprofundar mais em Deus, porque você quer agradá-lo, você quer se conectar mais e aumentar o discernimento, porque eu acho que é uma questão de expansão. É igual quando você fez, por exemplo, da academia, você está treinando tanto o seu corpo, você quer ir melhorando e aprimorando. Daqui a pouco você criou um bíceps bonitinho aqui, aí você quer mostrar o tríceps também, aí vai... a internet. Porque eu fico falando que eu vou morrer eu só vou morrer com 120 anos, tá, gente? É uma profecia que eu fico com a minha vida. Se for da vontade do Senhor, é essa, porque nós somos realmente corpo, alma e espírito. Então eu cuido da minha alimentação, porque o meu corpo é tempo. Eu como besteira, viu? Eu como chocolate, como pizza, eu como tudo. Mas, em regra, eu estou sempre comendo bem, porque eu quero ter uma alta performance cerebral, porque eu entendo que é uma forma de ativar os meus neurônios, bebendo muita água, comendo bem, e aí isso se conecta com o espírito, que conecta com a alma. E, inclusive, uma das maiores ferramentas de você se conectar é o jejum intermitente, que aí você faz um detox corporal e espiritual.
E aí, do mesmo jeito que ele falou que as dores emocionais enfraquecem o espírito, o detox corporal, quando você faz um jejum, você fica mais suscetível. Por isso que Jesus foi lá para 40 dias no deserto. Porque ele falou, meu Deus, foi assim, eu tenho certeza. Jesus pensou assim, aliás, oh Deus, eu mesmo vou me enrolar todinho levando chibatada. Porque ele sabia que ele ia sofrer, então ele se preparou para aquele grande desafio, primeiro assim, jejuando. Porque ele sabia ali que... Ele foi pro Getsemane e teve aquela frase, né? Pai, se puder, Foi. afasta de mim esse cálice. E ainda né? suou sangue. E ainda suou sangue. E ainda exatamente. suou sangue. E suou sangue é o ápice do desespero do ser humano. Sim. Depois você põe no Google aí, tem pessoas que já suaram sangue. É um ataque de ansiedade tão grave que a pessoa suou sangue. Então Jesus não estava assim, ai, que legal. Ele estava assim, meu Deus, ele também estava com medo, por isso que ele ficou desesperado. Mas aí, o que eu entendi de tudo isso é o seguinte, é que do mesmo jeito quando você começa a conhecer a Deus, quanto mais você conhece ele, você começa a saber, isso aqui vai agradar, isso aqui não vai. E do mesmo jeito as vozes que nós temos dentro de nós. Eu costumo sempre falar que nós temos 3 vozes, que é a nossa voz do coração, a voz do espírito e a voz da cabeça. Geralmente a da nossa cabeça, você sente ela mais forte na sua mente. E aí quando você tá com medo, você sente uma pressão em volta da sua mente. Nessa região aqui, você sente uma pressão tão forte que você não consegue raciocinar. E você começa a sentir um pânico. Aí, depois, quando vem a voz da sua cabeça, que é a sua mente enganosa, né? Ela fica criando coisas na sua cabeça. E aí a outra mente, ele fala, é a voz do diabo mesmo. Que eu sei que pessoas já escutaram, joga nesse prédio, atropela o menino, dá um tapa na cara do não sei quem do nada. Aí é quando o diabo tá falando com você mesmo. Verdade. E a gente escuta. Você acha que não escuta, você escuta. Escuta. Só que você não dá ouvidos e você não sabe que você tá treinando contra o capeta. Quantas vezes você já me passou na rua? Vai, mete a mão na cara desse doido. E você, o que é isso? Como é que passou essa ideia doida na minha cabeça do nada? É o diabo falando. Ué, certeza. Já escutou, só que você tem que saber ter discernimento. Sim. E aí depois você começa a sentir a voz do espírito. Aí quando você se conecta com o espírito é tão forte que não tem nada a ver com religião. Hoje eu gravei um podcast aqui para uma rádio aqui da cidade. E aí o povo, essa Ariadne tá aqui falando não sei o que de Deus, porque eu não consigo, eu fico falando de Deus mesmo. O tempo todo, se você estiver falando comigo, não é o momento. Eu não fico assim, nossa, agora vamos separar, eu vou ligar aqui esse botão e vou falar, vamos falar do Senhor. Não, é assim, vamos tomar café. Aí eu falo, Deus, e não sei o quê. E aí estamos trocando ideia. Não, gente, é porque Deus. Aí lá no podcast, se vocês escutarem, vocês vão ver lá. Aí o cara, mas ela fala de Deus, né? Aí daqui a pouco ele, qual o nome da sua música do ano que vem? Eu, Rabetão Batendo na Saudade. Aí ele, o que é isso? Aí, por quê? Porque, gente, mas eu falei, eu não vou ficar fingindo ser um trem que eu não sou. Não, porque e é isso que eu tinha falado, Ari, isso. né? Sobre isso, porque você pode, e você não tem que se culpar por isso. Você não vive com quantidade, você vive com espírito. Sim, não. Uma coisa que eu aprendi é que nós somos livres mesmo. E aí uma coisa que muitas vezes a gente tem, por exemplo, antigamente eu tinha, entre aspas, medo. Isso aqui eu não vou fazer porque é coisa do capeta e tal. Eu falava assim, gente, hoje em dia, quando a gente descobre que a gente tem voz de comando, que você é filho, que você tem que andar de cabeça erguida, que você não nasceu para andar de cabeça baixa, que você merece sim o melhor dessa terra, que você nasceu foi para governar. O objetivo da criação do homem foi se relacionar